Você já pode ir abrindo sua Bíblia comigo no livro de Atos. Hoje nós continuaremos no capítulo 21. Pregar expositivamente ao longo de livros inteiros das Escrituras é algo maravilhoso. Ainda mais quando nós temos acesso às gravações e daqui a anos, quando tivermos dúvidas ou quisermos relembrar algum texto, nós podemos voltar. Ainda mais se anotamos, né? Se você anota, você sempre vai poder retornar a essas anotações e relembrar tópicos e ensinamentos acerca de textos da palavra do Senhor. Mas pregar expositivamente ao longo de um livro inteiro da Escritura tem os seus desafios. E o maior deles talvez seja lidar com textos difíceis. Textos que a gente nunca escolheria se fosse nos deixado essa opção. E esse texto que nós veremos hoje é um texto desse tipo. É um texto que quando eu li, eu falei, meu Deus, não tem como pular não? Será que eu não posso passar para o próximo? Será que eu não posso pegar um texto maior e pular essa partezinha aqui no meio? Mas com a graça de Deus, através de homens pregadores antigos, Deus foi abrindo e clareando esse texto. E eu conto com a graça de Deus e a boa vontade dos irmãos, para que a gente possa meditar em Atos capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 26. Nós vimos na semana passada que Paulo e os seus companheiros estão indo em direção a Jerusalém. Você lembra? Eles estão indo em direção a Jerusalém. Os irmãos de duas cidades tentaram impedir que Paulo fosse, porque ele haveria de enfrentar muito sofrimento, mas ele vai. E esse texto relata a chegada de Paulo naquela cidade. Atos 21, a partir do versículo 15, diz assim: passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, um velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas, Paulo, todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada, Paulo. Faz, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto, fizeram um voto. Toma-os, participa da cerimônia de purificação com eles, e paga a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz ao teu respeito, e que, ao contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos as decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Esse é o texto da nossa meditação. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Senhor,
essa é a tua palavra e nós somos dependentes do teu Espírito Santo, ó Deus, para que ela possa habitar nos nossos corações. Ó Senhor, não nos torne apenas ouvintes, mas que possamos ser impactados, transformados, encorajados, confrontados, reanimados pela tua palavra. E ajuda-me, Senhor, apesar das fraquezas e debilidades do seu servo, eu oro para que o teu Espírito possa também me guiar. E assim oramos por Cristo, a tua bendita palavra. Amém. Um dos temas mais caros ao livro de Atos é a unidade da igreja. Esse é um dos temas mais caros, mais importantes neste relato de Lucas. Não é à toa, por exemplo, que um dos textos mais conhecidos de Atos é o texto que diz que os irmãos viviam todos juntos, compartilhando do pão, compartilhando as suas propriedades quando havia necessidade, dia a dia partindo do pão de casa em casa. Talvez você lembre desse texto. E existem outras passagens de Atos que nós já vimos, que Lucas, repete a mesma coisa. Porque esse é um assunto muito caro para ele. Pense comigo, durante quase todo o Antigo Testamento e o período dos Evangelhos, a palavra de Deus, com algumas exceções, estava direcionada apenas aos judeus, aos israelitas, não é verdade? Eles eram o povo da antiga aliança, desde Gênesis 12, com poucas exceções, como Jonas, por exemplo, a palavra de Deus estava centrada para os israelitas, para os judeus, para o povo da antiga aliança. No ministério público de Jesus, a mesma coisa, com pouquíssimas exceções, como a mulher samaritana, e quando Jesus vai para algumas regiões, dentre os gentios, a maior parte do seu ministério foi dedicado a alcançar os judeus. Mas também desde o Antigo Testamento haviam promessas de que um dia a palavra de Deus seria anunciada entre outros povos. E gente então de outros povos também fariam parte do povo da aliança, também fariam parte do povo de Deus. E o livro de Atos é quando essas promessas começam a se cumprir. O livro de Atos é quando a palavra de Deus, de maneira oficial, sai dos limites de Israel e começa a alcançar outras etnias. É por isso que o versículo-chave desse livro é Atos 1:8, que diz, Jesus, que nós receberíamos, que os seus discípulos receberiam poder e seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então esse é um tema que está na cabeça de Lucas, que move o coração de Lucas. Lucas mesmo, um gentio, talvez o único gentio a escrever algum livro das Escrituras. E nesse texto de hoje, vai haver, como nós lemos, um perigo à unidade da igreja. Vai haver um perigo, a unidade da igreja estava mais uma vez sob ataque. Essa união entre judeus e gentios, dentro do mesmo corpo, que é a igreja, não foi assim tão suave quanto a gente imaginava que seria. Em Atos, capítulo 15, se você quiser, temos a série gravada no YouTube, nós já vimos o primeiro embate, em que alguns crentes judeus, que eram do grupo dos fariseus, ou seja, fariseus que haviam crido, começaram a dizer que os gentios tinham que se circuncidar e obedecer à lei de Moisés, para que pudessem seguir Jesus. Hoje, ao que parece, nós teremos algo parecido também. E com a graça de Deus, nós veremos como os apóstolos e os líderes da igreja lidaram para que, durante esse ataque à unidade da igreja, essa mesma unidade pudesse ser preservada. Então, esse é o texto que nós meditaremos hoje, tá bom? E eu vou começar respondendo a duas perguntas, de maneira bem didática. Qual foi o problema e qual foi a solução encontrada? E depois nós veremos o que esse texto tem a nos ensinar sobre a unidade da igreja.
Vamos começar então perguntando ao texto: qual foi o problema? Segundo Lucas, como nós vimos, o problema surgiu que alguns judeus que haviam se convertido lá na cidade de Jerusalém, e Lucas diz que eram milhares de judeus que haviam começado a seguir a Jesus, que receberam Jesus como Messias, escutaram um boato. Olha o versículo 21. Foram informados a teu respeito, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, o que eles ouviram dizer? Eles ouviram dizer que Paulo, enquanto estava viajando para as regiões entre os gentios, pela Grécia, pelas outras regiões ali do Império Romano, ele falava que se um judeu se convertesse, não deveria, não poderia seguir os costumes, a cultura de judeu. Veja, nós já aprendemos em Atos capítulo 15 que um gentio, ele não precisa se tornar judeu para seguir a Cristo. Eu posso continuar me vestindo, falando, cantando e escutando ritmos da minha cultura. Eu não preciso me circuncidar ou circuncidar os meus filhos, vestir uma roupa específica e falar uma língua específica para adorar a Deus. Na verdade, essa é uma das coisas mais belas do cristianismo. A fé cristã não coloca nenhuma cultura, pelo menos não deveria, como a cultura ideal, a cultura mais bela. Diferente do islamismo, em que a cultura árabe, a língua árabe, tem que ser falada e seguida pelos seus seguidores. A fé cristã não é assim. Nós podemos continuar, é claro, que se alguma prática cultural é pecado, nós devemos abandonar. Mas se não é pecado, eu posso continuar comendo as minhas comidas, me vestindo da mesma maneira, tendo práticas culturais. Eu posso. Seja a cultura brasileira, seja a cultura norte-americana, seja a cultura indígena. Um indígena, quando se converte, não precisa mudar de roupa. Não precisa aprender a tocar piano nem violão. Pode continuar com seus instrumentos, com a sua vestimenta, vivendo agora para a glória de Deus. Mas, e se um judeu se converte? Essa era a questão aqui. Um judeu que estava acostumado a nunca comer carne de porco, que de maneira cultural sempre circuncidou seus filhos, que vestia determinados tipos de roupa, será que se esse judeu se convertesse, ele precisava obrigatoriamente abandonar a sua cultura? Essa era a pergunta. Essa era a questão aqui. E isso estava gerando um descontentamento entre os judeus cristãos de Jerusalém. Porque se eles tinham que abandonar, era 2 pesos e 2 medidas, não é? Ah, beleza. Você é brasileiro, naquele tempo não conhecia os brasileiros, né? Mas os gregos, os samaritanos, eles não precisam abandonar a cultura dele para se converter. Agora eu, judeu, preciso. É isso, Paulo, que está acontecendo? E eles estavam descontentes. A unidade, tão cara para Lucas, da igreja, entre judeus e gentios, estava ameaçada. Então esse era o problema. Um boato mentiroso a respeito do apóstolo Paulo, de que ele dizia que um judeu, se quisesse seguir a Jesus, ele tinha que abandonar a sua cultura judaica. Mas agora então, qual foi a solução proposta? O que Paulo e os líderes da igreja fizeram? Como nós lemos, Paulo, ao chegar a Jerusalém, ele vai se encontrar com Tiago. Esse Tiago, lembra, é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e de José, que escreveu a epístola de Tiago, que a gente também tem na Bíblia. Naquele tempo, ao que parece, os apóstolos já estavam fora de Jerusalém, pregando o evangelho em outros lugares. E Tiago era um grande líder naquela igreja. Talvez porque passou a vida inteira com Jesus, né?
E ali naquela reunião entre Tiago e os líderes, os pastores, os presbíteros, eles dão um conselho para o apóstolo Paulo. Eles propõem uma solução, que está lá no versículo 23. Olha comigo. Faz, Paulo, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas tu também guardando a lei. Então, esses irmãos estavam reunidos. E dentre aquele grupo, haviam 4 deles que haviam feito um voto provavelmente de Nazireu. Um voto famoso, porque era o voto que Sansão fez nas Escrituras. Em que a pessoa tinha que se abster de vinho, de uva ou de qualquer bebida forte, não podia cortar o cabelo por um determinado período de tempo, como um sinal de que ela estava se consagrando totalmente a Deus. E no final desse período, ele tinha que ir ao templo. Se você fizesse esse voto de Nazireu, você tinha que ir ao templo e oferecer um sacrifício. Um sacrifício que custava um bom dinheiro. Então Tiago fala assim: Paulo, pega esses 4 irmãos que estão entre nós aqui, vá até o templo com eles, participa das cerimônias de purificação e paga o valor dos sacrifícios deles. Por quê? Porque assim, todos verão que o boato é falso. Todos verão que um judeu não precisa abandonar a sua cultura. Porque você mesmo vai estar fazendo isso. Então, essa foi a solução que eles encontraram. Talvez o boato já tinha se espalhado por milhares de irmãos. E Paulo, indo ao templo, mostraria de maneira pública. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone. Mas o templo vivia cheio, milhares de pessoas todos os dias. Então, se Paulo fosse lá, ele iria demonstrar ao maior número de pessoas possíveis que aquele boato era falso, era mentira. E nós sabemos disso. Em Atos capítulo 18, Paulo mesmo fez um voto de Nazireu. Depois, na sua casa, você pode voltar e ler. Nós também vimos que Paulo circuncidou circuncidou Timóteo, para que ele pudesse pregar aos judeus. Nós sabemos, o boato era falso. Paulo não ensinava que os judeus deveriam abandonar a lei. Paulo ensinava que eles não precisavam mais guardá-la. Escrevendo aos Romanos, por exemplo, Paulo diz assim: alguns fazem diferença entre dia e dia. Julgam que um dia, e ele está pensando aqui provavelmente no sábado, daqueles irmãos que vieram do judaísmo, acham que o sábado é mais importante do que os outros dias. Olha o que Paulo diz: cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Sabe o que Paulo está falando? Olha, você é um judeu que nunca comeu carne de porco na vida e se converteu. Você não é obrigado a comer carne de porco. Você nunca comeu, olha, pode continuar não comendo. Da mesma maneira, se você é um brasileiro que sempre comeu feijoada a vida inteira, não precisa parar de comer. Continua comendo, não tem problema. Tenha uma opinião bem definida na sua mente. Esse era o ensino de Paulo. Olha, vocês não precisam mais seguir a lei. As leis de cerimoniais, de roupa, de alimento, foram abolidas. Mas, como uma maneira cultural de seguir a sua cultura, não tem nenhum problema. É da liberdade cristã. Você pode fazer. O boato era falso. Mas Paulo aceita a solução proposta de Tiago, vai até o templo, participa da cerimônia e demonstra para todas as pessoas, então, que estavam ali, que era mentira o que estava falando a respeito dele.
Então, é isso que o texto está nos mostrando. O problema, uma mentira a respeito do apóstolo Paulo. Uma mentira que estava abalando a unidade da igreja. E a solução foi Paulo demonstrar de maneira prática que aquilo era falso. Mas lembra que eu falei que a unidade da igreja era algo caro para Lucas? A unidade da igreja é algo caro para Lucas. Porque é no tempo dele, no tempo de Atos, que o evangelho está alcançando outros povos. As promessas antigas estão acontecendo, estão sendo cumpridas. O que Deus prometeu para Abraão, que em ti todas as famílias da terra seriam abençoadas, começou a se cumprir agora. E Lucas, então, mesmo no meio dessa confusão entre esses dois grupos, os gentios cristãos e os judeus cristãos, Lucas vai nos mostrar como irmãos trabalharam pela unidade da igreja. E Lucas mostra 3 maneiras pelas quais esses irmãos, a igreja, os líderes, Paulo e Tiago, trabalharam pela unidade da igreja, e é isso que nós veremos agora. A primeira delas, Lucas demonstra que esses irmãos trabalharam pela unidade da igreja quando fizeram uma recepção calorosa. Uma recepção calorosa. Essa é a primeira coisa que Lucas nos mostra. Olha o versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Os irmãos nos receberam com alegria. Lembra na semana passada que eu falei que às vezes a gente perde alguns detalhes bonitos do texto? Nós vimos no caso de Filipe, né? Aqui é outro detalhe bonito no texto, que um leitor de Lucas, da época de Lucas, iria entender muito bem. A gente está 2000 anos depois, quase, então a gente perde um pouquinho das questões culturais. Um pouquinho não, bastante. Mas veja, os irmãos vão lembrar que Paulo estava viajando com uma comitiva. Ele não estava viajando sozinho, ele estava viajando com vários irmãos. Ele relata isso lá no capítulo 20. E vários desses irmãos eram gentios. Se eles eram gentios, eles não eram circuncidados, certo? Não eram circuncidados, não eram judeus, eles eram gentios. E então eles vão para a cidade de Jerusalém. E eles são recebidos pelos irmãos da igreja de Jerusalém. Eles são recebidos por representantes, provavelmente, da igreja, que eram o quê? Judeus circuncidados. Só que é um detalhe. Naquele tempo, era uma prática comum. Judeus não recebiam incircuncisos na sua casa. Eles não iam na casa de incircuncisos. Lembra que Pedro não queria ir na casa de Cornélio? Lembra? Deus teve que mandar uma visão para ele. Assim também, eles não recebiam incircuncisos em suas casas. Então Lucas, nesse breve versículo, está mostrando que o problema era na cabeça de alguns irmãos. Esses irmãos judeus e esses irmãos gentios entendiam a unidade da igreja. Esse muro de separação havia caído, então eles recebem esses irmãos. Judeus, circuncidados, crentes agora no Senhor Jesus, recebem Paulo, que era judeu, mas a sua comitiva, formada por pessoas de outras etnias, formada por pessoas que não eram da etnia judaica. Então, por meio da hospitalidade, esse é o ponto. Por meio de uma recepção calorosa, Lucas demonstra que a igreja, aqueles irmãos estavam se preocupando e trabalhando pela unidade da igreja. E a aplicação para nós, esse primeiro ponto, não poderia ser outro, meu irmão. Nós trabalhamos pela unidade da igreja também, quando praticamos a hospitalidade. Nós não falamos muito sobre hospitalidade, não é mesmo? Tanto que fui estudar sobre esse assunto, chamam a hospitalidade até de o mandamento esquecido. Mas a Bíblia fala, e fala bastante sobre hospitalidade.
Eu separei alguns textos aqui. Por exemplo, Romanos 12, Paulo dá uma ordem: pratiquem a hospitalidade. Uma ordem. O autor de Hebreus também diz assim: não esqueçam da hospitalidade. Pedro, em sua carta, no capítulo 4, também dá uma ordem: sejam hospitaleiros. 3 mandamentos aqui. E eu poderia citar outros, muitos outros. Mas o ponto é que hospitalidade é algo precioso aos olhos de Deus. E é algo que Deus usa para o bem da unidade da igreja. Hospitalidade é abrir nossa casa, abrir nossos bolsos, abrir nossos ouvidos e nosso coração ao próximo, mas especialmente ao meu irmão. Especialmente ao meu irmão. E ao fazermos isso, estamos trabalhando pela unidade da igreja. Meu irmão, como é a sua casa? Sua casa vive cheia? Nós pertencemos ao mesmo corpo. Somos, ou deveríamos ser, uma família. Nós cantamos isso. A minha casa deveria viver cheia. Cheia dos meus irmãos. Nós aprendemos com Jonas que existe um princípio bíblico: nós somos abençoados para abençoar. A minha casa não é propriamente a minha casa, mas é a casa que Deus me deu para que eu pudesse abençoar aos outros. O meu carro, Deus me deu para que eu pudesse abençoar aos outros, principalmente aos meus irmãos. Então, meu irmão, que sua casa viva cheia. Pare e pense. Irmãos aqui dessa igreja têm visitado a sua casa? Você tem chamado, convidado? Você tem exercido hospitalidade com alegria? Tem chamado irmãos diferentes? Nós fazemos parte de uma grande família. A nossa casa deveria ser tipo casa de vó. Viver cheia, cheia. Porque assim nós estamos trabalhando pela unidade da igreja. Vamos imitar esses irmãos de Jerusalém, que receberam esses gentios, quebrando todos os padrões daquela época, para demonstrar que eles eram um em Cristo Jesus. Mas há uma segunda maneira que Lucas mostra, que esses irmãos estavam preocupados com a unidade da igreja. E agora Lucas, ele nos mostra Tiago. E Tiago, através de uma preocupação amorosa, demonstrou se importar com a unidade da igreja. Então esse é o segundo ponto, uma preocupação amorosa. Primeiro nós vimos uma recepção calorosa, com alegria. Agora, uma preocupação amorosa. E nós vimos então, que no versículo 23 e 24, Tiago está preocupado com os irmãos judeus que haviam crido. Tiago está preocupado com eles. Veja, eles estavam escutando uma mentira e deram ouvidos a uma mentira. Nós não sabemos, o texto não diz quem inventou. Se foi algum irmão mal intencionado ou se foram descrentes, nós não sabemos. Apenas sabemos que aqueles irmãos judeus de Jerusalém estavam acreditando em uma coisa falsa. Tiago poderia ter dito assim: eu não estou nem aí, eles estão acreditando numa mentira. Deixa eles quebrarem a cara deles. Mas Tiago não faz isso. Tiago se preocupa com eles. São irmãos novos. São irmãos que acabaram de se converter. Tiago tem eles em sua mente e quer trabalhar pela unidade da igreja. E por isso que ele faz o pedido para Paulo. Por isso que ele faz o pedido ao apóstolo Paulo. Veja, gente, Paulo era um apóstolo. Se as pessoas pensassem errado a respeito de uma doutrina do apóstolo Paulo, poderia gerar algo gigantesco na igreja. Paulo era um apóstolo, o que ele ensinava era normativo. Ele tinha autoridade especial sobre a igreja. Então, algum mal entendido acerca do apóstolo Paulo poderia gerar uma divisão na igreja. Uma doutrina totalmente errada, uma heresia.
Mas Lucas quer impedir isso. Por quê? Porque ele ama a unidade da igreja. Mas Lucas não apenas está preocupado com os crentes judeus. Ele também está preocupado com os crentes gentios. Olha o versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Lembra, essa decisão está lá em Atos 15. Se você quiser uma explicação, você pode olhar lá em Atos capítulo 15. Mas a ideia aqui é que, olha, Tiago está relembrando, quanto aos crentes gentios, nós já dissemos para eles o que eles precisam fazer. Eles não vão precisar guardar a lei não, tá? Eles não vão precisar imitar você não, tá, Paulo? É disso aqui que eles precisam apenas. O que Tiago então está na mente? Os dois grupos. Crentes judeus e crentes gentios. Tiago está preocupado com a unidade da igreja. Com a unidade da igreja. E a sua preocupação amorosa não se restringe a apenas um grupo. O seu próprio grupinho. Mas aos dois grupos que faziam parte daquela igreja. Então, meu irmão, a aplicação para nós é nos perguntar: a unidade da igreja é algo que preocupa o seu coração? Você está preocupado com a unidade dessa igreja aqui? Você olha para irmãos que estão afastados e faz um esforço para ir atrás deles? Ou pede para alguém ir atrás? Você olha para irmãos novos, ou para irmãos mais antigos, que parecem que não estão tão enturmados, e você se preocupa com eles? Nós precisamos nos preocupar com a unidade da igreja. Jesus, em sua oração, pouco antes de morrer, orou para que seus discípulos fossem um, vocês lembram? Você ora pela unidade da igreja? Você ora para que Deus possa usar você para transformar nessa igreja numa grande família? Meu irmão, nós precisamos estar preocupados com a unidade da igreja. Nós precisamos imitar aqui Tiago, porque a unidade da igreja é algo que vem do coração do próprio Deus. Do próprio Deus. Então essa foi a segunda maneira que Lucas nos mostra que esses irmãos estavam preocupados e lutando pela unidade da igreja. Primeiro, uma recepção calorosa. Depois, uma preocupação amorosa de Tiago. E agora nós vamos olhar para Paulo e veremos que Paulo também, ele luta pela unidade da igreja através de uma atitude graciosa. Uma atitude graciosa. E qual é a atitude de Paulo? Nós lemos. Paulo, ele acata ao pedido de Tiago, meu irmão. Veja, Paulo poderia ter batido o pé. Paulo poderia ter falado assim: eu não vou, é mentira? É mentira, eu não preciso fazer isso. E gastar uma grana ainda, porque pagar ofertas para 4 homens que fizeram votos, isso custava uma boa grana. Mas Paulo resolve fazer isso. Ele abre mão dos seus direitos, por assim dizer, pelo bem da unidade da igreja. Paulo, humildemente, acata o conselho de Tiago. E ele fez o que precisava fazer para que os dois grupos, os judeus crentes e os gentios crentes, pudessem se manter unidos. Paulo estava sendo coerente ao seu próprio ensino. Escrevendo aos Efésios, Paulo diz assim, preste atenção: façam todo o possível para viverem unidos, para se manterem unidos no Espírito, pelo vínculo da paz. Façam todo o possível. E Paulo faz isso. Ele fez o que estava ao alcance dele, para que a igreja pudesse se manter unida.
Por isso, ao olharmos para esse texto, precisamos nos perguntar: eu faço todo o possível? Eu intencionalmente busco a unidade da igreja? É uma ordem, meu irmão, não é uma opção. Não é uma opção. Eu preciso fazer o que for possível. Deus detesta divisões dentro da igreja. Divisões, facções estão na lista das obras da carne, lá em Gálatas. Provérbios capítulo 6 diz que Deus odeia quem semeia discórdia entre irmãos. É duro o texto. 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª Ele detesta: quem semeia discórdia entre irmãos. Quem fica fazendo fofoquinha por aí para um irmão voltar contra o outro. Quem fica inventando boatos por aí. Foi um boato que causou quase uma divisão na igreja nesse texto, não foi? Uma mentira. Uma mentira. Será que eu estou atrapalhando a unidade da igreja? Será? Inventando fofocas, boatos? Precisamos nos perguntar. Ou me fechando sozinho. Eu chego, não quero que ninguém pergunte muito, e eu vou embora, não quero que ninguém pergunte muito também. Durante a semana, não quero que ninguém pergunte muito, eu também não vou perguntar muito. Quero viver minha vida tranquilamente. Não podemos ser assim. Não podemos. Não fomos feitos para isso. Cristo não morreu para isso. Eu não posso, meu irmão, querer viver no meu mundinho. Aqui é a minha família, eu deveria me sentir em casa. Eu deveria querer ficar aqui, ouvir, abraçar meus irmãos, convidar para uma janta ou receber convites, sair daqui com a semana cheia, dar uns bons abraços, uns bons sorrisos, chorar se estiver precisando. É minha família. É minha família. Mas não basta apenas não atrapalhar. Como nós lemos, como eu li no texto de Efésios, eu preciso ser intencional, fazer todo o possível. Meu irmão, pela unidade da igreja, talvez você está precisando perdoar alguém. Talvez você está precisando aprender a amar alguém. Alguém que você talvez não se dê tão bem, mas que é do mesmo corpo, dessa mesma igreja. E você precisa aprender a amar, pelo bem da unidade do corpo de Cristo. Ou talvez você precise pedir perdão para alguém. O relacionamento está quebrado. Precisamos fazer tudo o possível. Então essas foram as maneiras que Lucas nos mostrou que esses irmãos estavam preocupados com a unidade da igreja e trabalharam por ela. Lucas nos mostrou uma recepção calorosa e mostrou como que por meio da hospitalidade nós podemos trabalhar pela unidade da igreja. Ah, meu irmão, que sua casa viva cheia. Cheia. Depois nós olhamos para Tiago e vimos que precisamos nos preocupar com a unidade da igreja. Tem que passar pela nossa cabeça, temos que estar ligados, olhando para os irmãos. E por último, olhando para Paulo, nós vimos que precisamos fazer todo o possível pela unidade da igreja. Fazer todo o possível, sermos intencionais. Não é ficar sentado esperando um convite, é eu levantar e convidar. Eu preciso tomar uma atitude. E para terminar esse texto, eu queria pedir para você abrir em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2.
Olha o versículo 13. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, gentios, Paulo está falando para os efésios, gentios, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne as leis e os mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo que antes de Jesus existiam dois povos. Existia o povo da aliança, o povo judeu, o povo de Israel e o resto. Existiam os judeus e existiam os gentios. Mas Paulo ensina e diz que por meio do sangue de Cristo, o muro que separava judeus e gentios foi derrubado. E por meio do sangue de Cristo, agora, dentre esses dois povos, Deus fez um, a igreja. Deus fez um. Judeus e gentios que creem em Jesus, agora fazem parte do mesmo povo. Paulo está ensinando que Jesus, ele morreu pela unidade da igreja. Meu irmão, Jesus não morreu apenas para perdoar os teus pecados. Jesus morreu para te fazer um com a sua família, com a família dele. Jesus morreu para que você fosse um com o seu irmão. Jesus morreu para nos adotar numa grande família. E a expressão dela para mim e para você aqui é a Igreja Batista Itaipu. Esse é o ponto. Jesus morreu para que ricos e pobres, homens e mulheres, brasileiros, paraguaios, pessoas de classes sociais diferentes, de etnias diferentes, pudessem fazer parte de uma mesma família, de um mesmo povo. Jesus morreu pela unidade da igreja. Nós cantamos isso. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. A pergunta que fica é: somos uma grande família? Você se sente parte de uma grande família? Você está trabalhando para que essa igreja seja uma grande família? Ah, meu irmão, Jesus morreu por isso. Jesus morreu para que nós pudéssemos contar uns com os outros, abraçar uns aos outros, viver uns com os outros, amar uns aos outros. Jesus morreu para que eu e vocês fôssemos uma grande família. E nós precisamos orar, batalhar e buscar por isso. Então vamos olhar para a morte de Jesus, pelo seu precioso sacrifício, e vamos trabalhar para que a nossa igreja, a Igreja Batista Itaipu, seja uma igreja que manifesta a unidade que vem do Senhor Jesus. Amém?